Deixa eu te dizer, as pessoas que estão assistindo a gente querem saber quem é o Celso. Então, conta um pouco de ti. Fala um pouco, né? Quem é o professor Celso da Universidade Federal de São Carlos? Então, eu sou da Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior do estado de São Paulo. Meu departamento é de Ciências Ambientais e minha formação é jurídica. Sou graduado em Direito. O meu mestrado é em Direito da Integração pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e o meu doutorado é em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, aqui de São Carlos. Durante essa tua formação, tu trabalhaste e estudaste um pouco com resolução de conflitos. Como é Sim. que é isso? O que é que são esses conflitos e como é que se resolvem esses conflitos? Eu trabalhei muito tempo como advogado e consultor e auditor, né? Então tem esses conflitos lá perante o judiciário. Então, antes de entrar na UFSCar, que o meu regime de trabalho é dedicação exclusiva, aí eu parei então de advogar e de outros trabalhos também. Eram mais conflitos institucionalizados perante o poder judiciário. E quando eu entrei na UFSCar, em 2013, eu montei um grupo de pesquisa, que naquela época se chamava Novos Direitos, e a gente começou a trabalhar com primeiro participação e depois mais conflitos, né? Conflitos, a gente fez um mapeamento dos conflitos ambientais e urbanísticos, né? Aqui na cidade de São Carlos, também na cidade de Coimbra, em Portugal, com a equipe portuguesa de lá. E a gente fez pelo menos a gente criou uma metodologia para diagnóstico dos conflitos ambientais, né? Ou quem sabe um diagnóstico mostrando os conflitos ambientais, um diagnóstico para políticas públicas ambientais. Mas a gente está sempre envolvido em conflito como estudo de caso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de meio ambiente, pela Constituição Federal diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. O que isso significa, né? Porque primeiro, o que é ser um bem? Obrigatoriamente, assim, o que é um bem? Realmente a Constituição Federal de 1988 fala isso, né, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e segue, né, com o seu texto lá do caput do artigo 225. Né. No meu entender, esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse direito ao meio ambiente, é um direito realmente a uma condição digna, saudável, uma vida saudável, né? Porque isso só é possível por meio, então, de um ambiente que não é somente o natural, equilibrado, né? Propício a uma sadia qualidade de vida para as pessoas. Por isso que quando a gente conduziu aquela pesquisa, o projeto se chamava Cidades Ilegais. Depois até posso disponibilizar um link, tem publicações em relação a essa pesquisa. Nós, então, fizemos o levantamento dos conflitos ambientais e também urbanísticos, porque normalmente as pessoas vivem muito nas cidades, ou têm vivido cada vez mais nas cidades. São Carlos, por exemplo, né, nós temos 95% das pessoas vivendo no perímetro urbano, então, mas, não deve ser muito diferente do resto do país, ou pelo menos, né, de algumas outras cidades. E aí nós temos conflitos também ambientais urbanos, né? Então, quando a Constituição Federal fala direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, espera então que a vida das pessoas nesses ambientes urbanos também seja o mais sadio possível, né? Que Sim, não proporcione malefícios à vida e à saúde das sim. pessoas. E aí tem esse conflito porque as pessoas vão usar esse bem de formas diferentes, né? Por exemplo, se a gente pensar na água, alguém quer água para beber, tomar banho, cozinhar, mas alguém quer aquela água para produzir um bem industrial, vai usar ela já com outro valor e eventualmente vai retirar muito mais água do que aquele que só tira água para beber. Então acaba que às vezes gera conflito aí, né? Se você tirar água demais, pode faltar água para mim. E aí os vizinhos podem ter esses diferentes interesses naquele mesmo bem ambiental, não é isso? Sim, os recursos hídricos, eles
infelizmente, proporcionam Muitos conflitos. inúmeros conflitos, né? Tem inúmeros conflitos envolvendo recursos hídricos, desde entre vizinhos, né, até entre países, né, disputando realmente esse bem ambiental tão importante. Mas, assim, não só os recursos hídricos, mas praticamente os bens ambientais, eles proporcionam realmente uma série de conflitos, e aí vem à tona a importância das políticas públicas ambientais, né? Porque as Uma políticas... árvore, né, Celso? Por exemplo, se eu tenho uma árvore numa praça, o que de repente alguém pode dizer assim, ah, mas ela suja, ela produz muita folha, cai muitos frutos, é ruim por isso, enquanto o outro diz, não, mas ela me dá uma sombra, eu consigo comer esse fruto. Então também tem conflitos, às vezes, com uma simples árvore, né? Sim, a gente identificou isso, ou de uma construção, por exemplo. Sim. A gente pode, então, pensar, mas construção seria quase que única e exclusivamente urbanismo, um assunto urbanismo, só que interessa ao urbanismo, né? Mas não, e a qualidade de vida da pessoa que vive do lado de uma obra, por exemplo, com muito barulho, ou com Sim. insegurança, ou com os materiais, né? Ou com os riscos que podem acarretar, ou com a má construção, né? Dependendo da dimensão daquela obra, né? Numa obra que, sem licenciamento, no caso de precisar, então, licenciamento numa uma indústria, por exemplo, não é? Então, assim, conflitos a gente presencia em quase que em todos os momentos, em todos os cenários, não é? Quando tu falas de construção, eu me lembro também da questão da paisagem. A gente às vezes não fala sobre isso, mas a paisagem também é um bem ambiental. Então, mudar a minha paisagem também muda o meu ambiente, que eu também tenho direito àquela paisagem que originalmente estava ali quando eu vim para cá, né? A gente tem visto muito isso aqui, pelo menos no estado de São Paulo, né? Construções ou a liberação para construírem que realmente atrapalha depois a visão, né? A visão para uma floresta, ou a visão para um morro, a visão, ou como no caso aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem a nossa catedral, que tem uma cúpula interessantíssima e muito bonita, né? E tem um prédio que atrapalha a visão de algumas pessoas, dependendo do ângulo, né? Então, isso também, né, Era interessa. conflito também. Sim, sim. E aí, quando eu tenho conflitos, né, com relação a esse bem que é, né, de uso comum do povo, quem resolve, como resolve esse conflito, né? Quem é que, por exemplo, pode abrir um processo para reclamar disso? Como é que isso funciona? A gente espera que a máquina estatal esteja em pleno funcionamento, né? E estando em pleno funcionamento, a gente espera que, inicialmente, os órgãos ambientais competentes, né, os que têm por exemplo, a competência de fiscalizar e de punir eventuais, então, infratores, que esses órgãos eles atuem meio que de imediato, de ofício, né? Mas isso não acontecendo, há a possibilidade, então, de denúncias, há a possibilidade dos cidadãos poderem, então, levar esse caso ao conhecimento dessas autoridades, que não só um órgão ambiental ele detém, então, esse poder de, então, autuar um infrator e chamá-lo para um processo administrativo, respeitando, então, os direitos fundamentais a um processo justo, né, para verificar se realmente ele é um infrator e qual é a punição desse indivíduo. Além dos órgãos ambientais, a gente tem também o próprio Ministério Público, né, o Ministério Público que ele pode agir de ofício ao tomar conhecimento de um conflito, ele pode ser informado, como quase que sempre é informado pelos órgãos ambientais, né, a partir do momento que há uma autuação, como ele pode também, esse conhecimento pode chegar por meio, então, de uma denúncia feita por um indivíduo, por um cidadão, e respeitando, inclusive, a identidade do indivíduo, se ele não quiser, então, se aparecer, que o nome dele apareça, né? Então, há essa possibilidade. Uma outra possibilidade também que a gente tem, inclusive, conduzido pesquisas nesse sentido. Nós temos um grupo de pesquisa que se chamava Novos Direitos, agora se chama SEDA,
Centro de Estudos em Democracia Ambiental, que trabalha os 3 eixos da democracia ambiental. São os direitos de acesso, né? Acesso à informação, acesso à participação e acesso à justiça ambiental. E a justiça ambiental de um jeito um pouco diferente, né? Por exemplo, acesso a uma resolução dos conflitos. E a gente tem conduzido pesquisas nesse sentido para verificar se realmente os cidadãos eles têm acionado o Poder Judiciário, porque há uma possibilidade de não, vamos imaginar que um órgão ambiental, nem o Ministério Público atuem de ofício, e um indivíduo sozinho ou organizado, se ele for organizado por meio de uma associação, ele pode se valer de um tipo de processo, se ele estiver sozinho e quiser continuar sozinho, né, que ele tem esse direito, ele pode acionar o Poder Judiciário por meio de um outro processo, né? Então, há a possibilidade de acionar o Poder Judiciário direto, para que, então, o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, dentre todas as atribuições e competências, está aí para resolver os conflitos, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos por partes. Talvez, por exemplo, se eu presencio um problema ambiental, talvez o primeiro passo, então, seria acionar os órgãos de fiscalização, que eles têm poder de polícia, eles podem investigar, levantar provas, aí eles, de ofício, entram em contato com o infrator e tentam uma solução administrativa, evitando-se aí um processo judicial nesse passo. Tudo no âmbito administrativo. Existe um processo, né? Depois da lavratura do auto de infração, dá-se início a um processo. Na verdade, existe agora uma fase preliminar, fruto de uma experiência paulista, que é o chamado atendimento ambiental, mas isso agora já existe no país todo, né? Que é o chamamento, isso mesmo, um convite, né, do suposto infrator, para que, então, converse com o órgão ambiental, se conscientize do que aconteceu, né? Então, e aí tem um prazo para resolver o problema. É explicado o fato e é perguntado e é consultado se ele, então, deseja fazer um acordo, né, que a gente chama de atendimento ambiental / conciliação ambiental. Se há a possibilidade de já resolver logo no início aquele determinado conflito com aquele indivíduo, então, admitindo que realmente é o infrator em relação àquele determinado fato e já se comprometendo a reparar o dano. Não é? E aí, caso não se resolva nessa instância dos órgãos de fiscalização, o cidadão pode ainda assim acionar o Ministério Público, fazendo então essa denúncia, que pode ou não ser anônima, né? Assim, pode ser mantida anônima, e aí o Ministério Público então abriria de imediato um processo, ou não, ele também tenta primeiro uma conciliação através de um termo de ajuste de conduta, alguma coisa desse tipo. Não, existe a partir do momento que há essa denúncia, o Ministério Público vai verificar, né, se merece ou não ser investigado, né, em constatando que realmente merece, por exemplo, verificando se é um assunto transindividual, né, por exemplo, a questão ambiental sempre né, porque é um direito transindividual, um direito difuso, na verdade, né. Possivelmente vai, então, instaurar chama-se procedimento, né, um inquérito civil, que é um procedimento para apuração da responsabilidade civil daquele determinado indivíduo. A gente tem, no direito ambiental, né, as 3 responsabilidades. Né? Nessa instauração do inquérito civil é para apurar a responsabilidade civil. O que está acontecendo, ou possivelmente esteja acontecendo perante um órgão ambiental para apurar a responsabilidade administrativa daquele determinado indivíduo. Sabe que, por previsão constitucional, também lá do artigo 225, combinado com a própria Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 14, o indivíduo ele pode ser responsabilizado nessas 3 esferas, em relação a um único fato ambiental. Ou seja, o mesmo fato ele pode responder administrativamente, ele pode responder um processo civil e um processo criminal. E um processo criminal.
Por quê? Porque a gente tem essa previsão no artigo 225 que qualquer pessoa, né, pode ser, então, responsabilizada nessas três esferas, né, que não se excluem. Né? Então, normalmente, quando há essa discussão no âmbito ali, né, administrativo, o que se busca? Qual é punir o infrator, se ele for realmente condenado como depois de um processo justo, né? Se ele for realmente condenado e for um infrator, para que ele receba as sanções administrativas, né? Multa simples diária, apreensão, demolição, Pode perder interdição, uma licença, né? Se ele tem uma licença de operação, ele poderia perder uma licença. por exemplo, não é? Uma suspensão dessa licença, né? Então são as sanções administrativas possíveis de serem aplicadas. Mas existe lá a possibilidade dele se comprometer a reparar o dano. E a reparação do dano é dentro da esfera civil. Né? A esfera civil é quando se repara o dano. Então, ele pode se comprometer ali e já resolver a situação em duas responsabilidades, em duas esferas de responsabilidade. Né? Quando ele realmente se compromete a reparar o dano, né? Com termo de compromisso de recuperação ambiental. Né? Se isso não ocorre, né, existe lá o papel do Ministério Público no âmbito civil de tentar alcançar isso, ainda numa esfera não judicial, porque o Ministério Público atua, então ele instaura um inquérito civil, mas não é um processo judicial. Né? Independentemente desses órgãos, não é, a gente sabe que um cidadão agindo sozinho ou junto com outros cidadãos, se por um acaso existir uma associação ambiental que ele faça parte, né, e aí é a associação, né, há a possibilidade de acionar o poder judiciário para que, então, puna esse suposto infrator. Primeiro, chame para um processo justo, né, como tem que ser, porque é um direito fundamental. Defesa, né, direito ao contraditório. Sim, o direito de resposta, então a ampla defesa, podendo contestar ao contraditório, né, ao duplo grau de jurisdição e todos os outros direitos fundamentais ligados, então, a um processo. Né, o direito à justiça, o acesso a um processo justo, não é? Então, há essa possibilidade e a gente vê alguns casos, a gente tem identificado alguns casos de indivíduos que não levam para o conhecimento, às vezes nem existe mesmo um processo administrativo, não existe um procedimento perante o Ministério Público e o indivíduo levou o caso para o Poder Judiciário ainda por meio de uma ação popular, que a gente, no SEDA sempre tem, pelo menos eu penso assim, né? Infelizmente, temos um número muito pequeno de ações populares quando comparado com as ações civis públicas, porque as ações populares e as ações civis públicas são dois meios comumente utilizados realmente para defesa do meio ambiente em juízo. Só que a grande diferença é que, normalmente, as ações civis públicas, a gente já fez até levantamento e tem dados em relação a isso, no próprio livro Cidades Ilegais, que depois eu posso disponibilizar o link. Normalmente as ações civis públicas elas são intentadas pelo Ministério Público. A gente já está agora conduzindo, inclusive, uma pesquisa com dados do Conselho Nacional de Justiça, são dados do Brasil todo, dessas ações coletivas, essas ações, então, ambientais, né, em que normalmente são ações civis públicas. Tem um número muito pequeno de ações populares. Então, a diferença é, a ação civil pública, quem abre é o Ministério Público. Não só o Ministério As Público. pessoas podem pensar nisso. Normalmente é quem mais abre, né? Pela Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 1985, lá no seu artigo 5º, dispõe sobre todos os atores que podem se valer desse meio processual. Pode, por exemplo, uma associação, né? Pode o próprio município, o Estado, a União, a Defensoria. Um órgão público, por exemplo. Muitos podem. Então, é um elenco grande de atores, de atores que podem, né,
podem acionar o Poder Judiciário por meio desse tipo de ação chamada ação civil pública. Mas, assim, a literatura já tinha apontado, mesmo antes da gente conduzir os trabalhos do Cidades Ilegais, em que a gente identificou, né, que normalmente quem tenta com ação civil pública acaba por ser mesmo o Ministério Público, depois de conduzir um procedimento chamado de inquérito civil e não chegar a nem arquivamento e nem a um acordo, né, que é um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Quando não chega a uma solução, leva o caso para o Poder Judiciário por meio desse tipo de ação, por esse tipo de ação, chamada de ação civil pública. Normalmente é quem mais intenta. E ação popular? Eu posso chegar no juiz e abrir em juízo, né, na verdade, para chegar em juízo e dizer assim, quero abrir uma ação popular contra um infrator ambiental, aí, uma coisa assim. Por meio do seu advogado, né? Sim. Por meio do seu advogado. Então, o seu advogado pode ser gratuito ou não, né? A gente sabe que tem, né, essa possibilidade. Pode levar o caso ao conhecimento, de uma forma ou de outra, por um meio ou outro, é levar ao conhecimento do poder de um juiz, que então está ali representando o Poder Judiciário, para condução de um processo e, por meio das fases, né, chegar a uma decisão de condenação, de procedência ou improcedência daquilo que está sendo, então, levado ao seu conhecimento desde o início. Então, pode fazer isso, e esse é um direito fundamental da pessoa. Por que fala que é um direito fundamental? Está no artigo 5º, no inciso 73, lá, da Constituição Federal. Todo cidadão é parte legítima para propor ação popular, e aí segue para diversos assuntos, dentre eles o meio ambiente, né? E existe uma lei específica, que é a da ação popular, que é de 1965, deve ser a 4717, que também estabelece essa possibilidade. Mas está lá no artigo 5º. E, na verdade, Celso... Só um detalhe, só para ver se incentiva mais as pessoas a fazerem, é totalmente gratuito, né? Seja ação civil pública, se for, por exemplo, uma associação, vamos falar de ação popular, que é o que a gente espera que haja um aumento cada vez maior dessa provocação, provocar o Poder Judiciário para que, então, conduza um processo. É totalmente gratuito, salvo o advogado, os honorários do advogado, se eventualmente uma parte quiser ter um advogado, né, particular, mas o processo é totalmente gratuito, salvo comprovada má-fé, né? Então, se ele não for condenado... Se a denúncia falsa, então aí tem custos, né? Ainda bem. Ele pode ser condenado ao décuplo do que ele pagaria, ou que ele foi isento de pagar, né? Então, mas aí... A gente não tem visto isso. A gente, só para um outro detalhe, a gente conduziu uma pesquisa agora na Amazônia, das ações populares na Amazônia Legal. E a gente estava querendo identificar, então, o número de ações populares versus ações civis públicas, em que é muito menor, né? Então, muito, assim, uma diferença gritante, né? E se havia condenação. Então, normalmente não tem havido condenação por litigância de má-fé, porque normalmente as pessoas estão ali defendendo o interesse que é de todos, né? Que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, dificilmente, né, pode engendrar numa litigância de má-fé. Pode acontecer, né? Mas não acontecendo é gratuito. Tá. E aí, assim, fazendo uma comparação entre o artigo 5º da Constituição, que diz que é direito nosso abrir esses processos, né? Por outro lado, voltando para o 225 da Constituição, ele também diz que é nossa obrigação como coletividade defender esse ambiente para as atuais e futuras gerações. Então, eu também posso me valer disso, né? É minha obrigação fazer uma denúncia se eu vejo que tem um impacto ambiental, se eu vejo que há um risco ao ambiente, eu tenho a obrigação de protegê-lo. É uma obrigação ética. Sim. Do cidadão, mas não é uma obrigação jurídica. Não individualmente, mas eu digo assim, está dito, né, nesse 225, no artigo 225 da Constituição, que é obrigação da coletividade. Então, assim, eu como indivíduo,
tudo bem, não recai sobre mim o dever de fazê-lo. Mas eu, como membro dessa coletividade, e sabendo que isso é importante não apenas para mim, mas para a sociedade como um todo, é nossa obrigação, nesse aspecto, né, como parte desse todo, de me sentir tocado a participar, né, de me sentir movido a participar. Sim, eu entendo assim, por isso que eu entendo mais como um compromisso ou uma obrigação ética, né? Naquele trecho do artigo 225, ali no meio do caput, que fala impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Existe um compromisso ali, né? Lógico que não acontece nada com aqueles que permanecem inertes, mesmo sabendo de um conflito, de um problema em que, né, vai refletir sobre todos, inclusive sobre ele mesmo, né? Mas ali, a, aproveitando esse trecho, não é? Então, reforça a possibilidade ali de ter meios de levar ao conhecimento das autoridades no sentido órgãos ambientais, Ministério Público, Poder Judiciário, não é? O caso para que, então, aquele indivíduo seja, se for culpado mesmo, se for culpado, né, se for responsável, né, por aquele determinado por aquele caso, né, que ele então seja punido.